Então, pessoal, nós vamos falar aqui de capítulo 8, que fala sobre a atmosfera, tá? A atmosfera, deixa eu aceitar aqui, deixa eu aceitar, não. A atmosfera, que é a nossa camada gasosa que envolve o planeta. Então, o nosso planeta, olha só, nós temos aqui inter-relações do sistema terrestre. No alto aqui nós temos a atmosfera, aqui embaixo a litosfera e aqui embaixo do outro lado a hidrosfera. Então, ó, camada de gás, camada de terra, de rocha, solo e camada de água. A junção destas três produz o que nós chamamos de biosfera ou a esfera da vida. Então, para que exista a vida, é necessário a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Só que neste momento, o objetivo do nosso estudo é entender a atmosfera, tá bom? Então, avançando aqui, lá na sua página 4, nós vamos ter aqui a composição da atmosfera. Olha só, do que a atmosfera é formada? Nós falamos de gases. Agora, quais gases? 78%, ou seja, a maioria, é formado de nitrogênio. Depois, em segundo lugar, 21% praticamente é formado de oxigênio. Aí 0,93 argônio, 0,05 outros gases. E quando eu digo outros gases, eu estou falando também os gases poluentes. Eu estou falando também o ozônio. Eu estou falando também da água, porque lembrem-se que a água também está no estado gasoso. Deixa só eu dar uma olhada aqui. Estão aceitando aqui todo mundo? Beleza. Rafael, está com o microfone ligado. Tá, então voltando aqui para o raciocínio, a nossa atmosfera é formada principalmente de nitrogênio e oxigênio, mas também de outros gases. E aí, inclusive, alguns gases que nós chamamos de gases do efeito estufa, que nos leva para essa imagem aqui, ó. O que é efeito estufa? A nossa Terra, ela só consegue abrigar a vida, como eu falei para vocês, a biosfera só existe porque a atmosfera, a nossa camada gasosa, olha só, que chega a 1000 quilômetros de altitude, ela faz com que a energia solar fique retida, contida dentro desta camada. Ou seja, o nosso planeta ele só é quente, ele só tem temperaturas positivas, não é por proximidade do Sol, é por conta da atmosfera. Se não fosse esta camada gasosa, o nosso planeta ele teria temperaturas negativas, temperaturas de 0 grau sempre, em qualquer lugar do planeta. Certo? Então, olha esse raciocínio. A radiação ela entra no planeta, então ó, parte da radiação é refletida pela Terra e novamente refletida pela atmosfera, sendo absorvida pelos gases estufas. Então, ó, bateu na Terra, refletiu, bateu na atmosfera, voltou para a Terra. No caso 2 aqui, ó, nesse exemplo 2, parte da radiação é refletida pela Terra e retornando ao espaço. 3, parte da radiação é refletida pela atmosfera retornando ao espaço. 4, parte da radiação é absorvida pelos gases estufa, aquecendo a Terra. Então você entendeu aqui a lógica? É a mesma coisa da gente pensar um carro, quando você fecha o vidro do seu veículo e deixa ele no sol. E se você pegar um carro com o vidro aberto, o mesmo carro com a mesma cor, porque até cor interfere na temperatura, a gente sabe que a cor preta absorve mais o calor e a cor branca ela reflete mais o calor. Então se você deixar um carro com o vidro aberto no sol e um carro com o vidro fechado, a gente vai ter uma diferença de temperatura. O carro com o vidro fechado ele vai ficar muito mais quente. Por quê? Porque a radiação ela entrou, ela penetrou o carro, e aí quando o vidro está fechado, a radiação bate no vidro e reflete de volta para dentro. Isso é bem óbvio da gente entender. Basta você deixar seu carro no sol. É muito comum seu pai, sua mãe, antes de entrar no carro,
abaixar o vidro do carro. Tem carro que no controle remoto já do alarme, você aperta o carro, baixa o vidro para trocar aquele ar quente de dentro que ficou retido naquela estufa, e aí o carro refresca. Quando você liga o ar-condicionado do carro, ele gela mais rápido. Por quê? Porque você quebrou aquele efeito estufa. Beleza? Alguma pergunta? Continuando aqui então. Então, entendeu o princípio aqui do efeito estufa? Vamos para as camadas da atmosfera. Então, olha só, nossa atmosfera, eu vou começar aqui da parte de baixo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó. A parte da atmosfera que é mais importante para nós, do ponto de vista prático, é a troposfera. Por quê? Porque é nela que está concentrada a maior parte do oxigênio. Então, assim, se você subir aqui acima dos 12 km de altitude, respirar é uma tarefa quase impossível, tem muito pouco oxigênio. Na verdade, não precisa nem chegar a 12 quilômetros, né? Basta você escalar uma montanha aí de 6.000, 7.000, Everest, 8.800 metros acima do nível do mar. A dificuldade em se respirar é enorme. A boa parte das pessoas que morrem no Everest morrem por conta da falta de oxigênio, não necessariamente por causa do frio. Aí, à medida que você desce nessa atmosfera, no caso aqui da troposfera, ela fica mais quente. À medida que eu subo, ela fica mais fria. Olha essa curva de temperatura aqui, ó. 0 grau. Então, se a gente pensar na média, a temperatura da atmosfera, da troposfera, vai ficar na casa do 0 grau. Mas como assim, professor? A gente tem que levar em consideração todo o nosso planeta. Então, ele começa ali na temperatura próxima a 15, 10 graus ali mais ou menos. Aí ela vai reduzindo até chegar em menos, olha lá, 60, 70 graus negativos. E aí depois, ó, ela sobe a temperatura de novo. Olha aqui na segunda camada, na estratosfera. Aí, da estratosfera para a mesosfera, a temperatura caiu de novo. Da mesosfera para o que nós chamamos de termosfera, olha o que acontece com a temperatura. Olha a temperatura aqui nesse ponto, acima ali dos 90, 100 quilômetros mais ou menos de altitude, a temperatura vai estar na casa dos 100 graus Celsius. Então, a nossa atmosfera ela tem oscilações, olha só, oscilações bem grandes na temperatura. E aí, voltando aqui então para a troposfera é onde os nossos aviões convencionais sobrevoam. Então, a troposfera é onde concentra oxigênio, nuvens. Então, aqui tem mais água, oxigênio e é onde os aviões sobrevoam. É aqui que a vida existe em abundância. Na segunda camada, na estratosfera, olha o que ela tem de interessante. Este avião aqui, ó, aqueles aviões a jato supersônicos que quebram a barreira do som, eles têm que sobrevoar na estratosfera. Ou seja, eles têm que subir acima dos 12 km de altitude e aí sim ele consegue se deslocar. Por quê? Porque aqui dentro da estratosfera, a resistência que o ar, que os gases oferecem, ela é muito menor. Porque o ar aqui é rarefeito. As moléculas dos gases aqui, elas estão dispersas umas das outras. Então, este avião supersônico, ele consegue sobrevoar tranquilamente. Se ele fizesse isso aqui na troposfera, ele ia pegar fogo na fuselagem, tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Opa, pulei a página, deixa eu voltar aqui a página. Tá, olha só. Mas, gente, que danada. Aqui. Então, além dos aviões a jato, aqueles aviões supersônicos, como eu falei para vocês, essa camada aqui também conta com o gás ozônio, tá? Que a gente chama de camada de ozônio. O ozônio, ele é importantíssimo para o planeta, principalmente para os seres vivos. Por quê? Porque ele filtra a radiação ultravioleta. Então, a radiação solar ela está incidindo aqui. Quando ela chega no ozônio, a radiação ultravioleta ela é repelida, ela é refletida de volta ao espaço. Não na sua totalidade, mas em boa parte. Então, ela reflete de volta ao espaço. Então, resumindo a história, isso aqui é fundamental para nos proteger contra o câncer, por exemplo, o câncer de pele.
quando nós somos expostos à radiação ultravioleta, a nossa pele, é muito comum que a gente pegue câncer de pele. Por isso, se fala tanto em proteção no sol, você vai para a praia, tem que se proteger, usar o protetor solar, reforçar o protetor solar, principalmente aqueles que têm a pele muito branca, porque a pele branca ela tem pouca melanina. A melanina ela consegue suportar um pouco mais a radiação ultravioleta. Não é que uma pessoa negra não vai ter câncer de pele por conta de radiação ultravioleta, vai ter, mas é menos comum, ela suporta mais radiação. Por isso os médicos indicam que a gente tome sol só até por volta das 10 da manhã ou depois das 3 da tarde, para justamente evitar essa alta incidência de radiação ultravioleta. Beleza? Outra coisa que tem aqui muito importante, além da camada de ozônio, os balões, esses balões meteorológicos. Então a gente solta esses balões justamente para mensurar as oscilações que tem na atmosfera. Para que se faz isso? Justamente para prever as alterações climatológicas ou as alterações do tempo. Para que eu tenho que saber disso? Para que eu tenho que prever o tempo? Bem simples. Para agricultura, para turismo, para viagem, para as embarcações, para os aviões. É fundamental que a gente consiga monitorar a nossa atmosfera. Bem, avançando então da segunda camada, que é a estratosfera, então, primeira, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira camada, mesosfera. Olha que interessante essa. Essa é aquela que a gente vê a estrela cadente. Então, quando você vê uma estrela cadente, na verdade ela está mais ou menos uns 70, 80, 60 quilômetros de altitude. É quando esses pequenos corpos celestes, eles entram na atmosfera e eles começam um processo de desintegração. Então, devido à resistência com as moléculas de ar, essas rochas que vêm do espaço, elas incendeiam. E aí a gente vê aquele fenômeno da estrela cadente. A termosfera. Olha só, o que a termosfera tem? Aqueles fenômenos da aurora boreal. Tá bom? E aí, a última camada, a exosfera, que para alguns já nem é mais uma camada da atmosfera, é onde vai ficar, por exemplo, aquelas naves espaciais que fazem missões no espaço para dar manutenção na base espacial ou para dar manutenção em satélite. Então aqui já está em órbita. Tá? Então eles vêm aqui, instalam um satélite, instalam a base, e aí, conforme o planeta vai girando, essa base está posta, ela está paradinha aqui no alto da atmosfera. Então é um limite, na verdade, isso aqui é um limite entre a atmosfera e o espaço sideral. Beleza? Então vamos avançar aqui. Falamos aqui do efeito estufa, e aí tem esse fator aqui importante. Ó. Isso aqui cai muito, muito em prova. Sempre como um conteúdo de atmosfera, mas também como um conteúdo de problema ambiental. Por quê? Porque está havendo uma degradação na camada de ozônio. Isso é falado por vários cientistas ao redor do planeta, que a nossa atmosfera ela está sofrendo impactos diretos desses gases aqui, ó, CFC, os clorofluorcarbonos, ou clorofluorcarboneto. Isso daqui era utilizado muito em geladeira, em motor de geladeira, motor de ar-condicionado, em desodorante. Então, esses gases CFCs, quando eles entravam em contato com essa camadinha aqui, ó, a camada de ozônio, ele começava a destruir o gás. Porque o ozônio, na verdade, é um gás, tá? Então, ele começava a destruir esse gás. E aí, a nossa proteção contra a radiação ultravioleta era prejudicada. Certo? Então, proibiu-se a utilização do CFC justamente para combater essa degradação na camada de ozônio. O maior buraco, como a gente chama de buraco, né, essa falha na camada de ozônio, ele está projetado sobre a Antártida e a América do Sul. Então, inclusive, em algumas épocas do ano, o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, aqui, ela fica, o buraco acaba ficando projetado sobre o Mato Grosso do Sul. Então, vocês já devem ter vivenciado isso. Muitas vezes você está no sol e parece que literalmente está queimando a sua pele. Às vezes até o celular, tem celular aí de vocês que vai avisar
quando a radiação ultravioleta está muito alta, ele faz um alerta para a gente. Olha aqui o buraco que eu falei. Então aqui está a Antártida. Olha a Antártida aqui, o contorno dela. Olha o buraco. O buraco é essa camadinha azul. Tá? Então ele pegou aqui uma foto de 1979 e uma foto de 2017. Então mostrando esse aumento no que seria o buraco na camada de ozônio. Então aumentando aí substancialmente a radiação ultravioleta que chega nessa parte do planeta. Tá? Então qual que é o responsável? Quem foi o responsável por abrir esse buraco? Segundo as pesquisas, os estudos, foram, né, os gases CFCs. Tranquilo? Pois bem, aqui nós temos outra parte importante para vocês, que é a formação do vento. Então, olha só, aqui nós vemos como que funciona a circulação do vento. Isso aqui é bem fácil também, pessoal. Olha só, quando o ar está quente, ele sobe. Por que ele sobe? Porque ar quente é mais leve. Quando o ar esfria, olha só, ele subiu quente, conforme ele vai subindo na atmosfera, a atmosfera vai ficando mais fria, lembra? Resfriou, desceu. Aí olha o que acontece. O ar frio, ele vai em direção ao ar quente. Então é assim, ó, baixa pressão, vermelho, alta pressão, azul. Então, baixa pressão, subiu. Esfriou, aumentou a pressão, desceu. Esquentou de novo, subiu. E olha que interessante, ele colocou aqui o oceano e ele colocou aqui o continente. Então, se a gente pensar num fluxo natural, funciona assim, ó. De dia, tem sol. O sol aquece isso aqui. Só que lembra que a água demora mais para aquecer? Então, o continente aquece mais rápido. Então, durante o dia, o ar vai ser soprado do mar para o continente. Só que quando esse solzinho aqui se apagar à noite, quando isso aqui escurecer, o continente ele vai perder o calor mais rápido. Então ele esfria mais rápido do que o oceano. Aí o vento vai sair do continente para o oceano. É facinho de você observar esse fenômeno que eu estou falando aqui para vocês. Se você sentar na beira do mar à noite, no litoral, repara que à noite o vento ele vai sair do continente para o mar. Durante o dia, ele vem do mar para o continente. Mas isso aí eu estou falando para você lá por volta das 10, 12 horas da noite já. Quem mora na beira-mar percebe esse fenômeno. De dia, o vento sopra do mar para o continente. À noite, do continente para o mar. Beleza? Isso aqui é o motivo que explica o fato dos nossos ares condicionados serem instalados no alto. O ar condicionado é instalado no alto justamente porque em cima está quente, então ele sopra o ar quente, ele tira o ar quente e leva para fora. Então o ar frio ele é pesado, então ele desce. Por isso o ar é instalado para cima, porque o ar gelado vai descer e o ar quente vai subir. Isso é física pura, é troca de calor, troca de energia. Aí, o aquecedor, reparem, no Brasil é mais difícil você ver aquecedor, só no sul. Ele é instalado embaixo. Por que embaixo? Porque o ar é quente. Então o ar quente ele fica na parte mais alta. Então se eu instalar ele no alto, vai ficar muito quente em cima e ninguém dorme no teto, né, gente? A gente dorme no chão, perto do chão. Então instala o ar no baixo, porque o ar quente vai ser dissipado na parte de baixo primeiro e depois ele vai subir. Entendeu a lógica? Então é isso. Os ventos eles são formados basicamente, pelo que você entendeu aqui, por variação de pressão, de temperatura. Então, o que é o vento? O vento é a atmosfera se deslocando, tá? E como que a atmosfera se desloca? Quando há variação de pressão. Por exemplo, se eu faço isso com a minha mão, se eu faço isso, ó, eu desloco a atmosfera, eu altero a pressão de uma parte da atmosfera. Beleza? Bom, avançando aqui, vamos para os ventos do planeta. Tem alguns ventos aqui que são muito, muito importantes para vocês em prova, tá? Eu queria que você se atentasse ao meio do planeta, a linha do Equador. Olha só, a linha do Equador está passando bem aqui.
Percebam que estão vindo setas grandes, ó, do norte para o sul, do sul para o norte. E elas se encontram na linha do Equador. Estes são chamados de ventos alísios, tá? Ventos alísios. Então, repara o seguinte, Equador é quente, certo? É a parte mais quente do planeta. Então, daqui dessa parte vão subir grandes correntes de ar quente. E aí, ó, à medida que ele vai subindo, ele vai resfriando. E olha onde ele vai descer? Mais ou menos ali na região do Trópico de Câncer. E aqui, mesma coisa, ó, subiu, esfriou, vai descer no Trópico de Capricórnio. Então aqui formam-se ventos, aqui os chamados ventos alísios, e estes aqui, ó, na zona temperada, são os chamados contra-alísios, tá? Por isso, o Nordeste brasileiro, olha aqui o Nordeste brasileiro, ele está bem na área de confluência dos ventos alísios. Por isso, ele tem tamanho potencial para a produção de energia eólica, porque tem vento aqui abundante o ano inteiro. Esses ventos, pessoal, são formados devido ao movimento de rotação do nosso planeta Terra. Então, a Terra ela vem de oeste para leste. Olha o vento, o que ele faz? Ele é jogado contrário. Então, se a Terra vem de oeste para leste, logo a atmosfera ela vem contra o movimento. É mais ou menos como você pensar se você estivesse dentro de um carro em movimento a 100 km por hora, a atmosfera ela é jogada contra o seu rosto. Se você colocar o rosto ou a mão para fora do carro em movimento, não pode fazer isso, né? Mas é uma experiência científica que eu já fiz. Você não pode fazer, mas eu fiz, tá? Se você colocar a mão para fora no carro com movimento de 100 km por hora, por exemplo, você vai ver que vai ter uma resistência enorme com a atmosfera. Isso é o vento ele é jogado contra você, ou a atmosfera está sendo jogada contra a gente. Beleza? Bom, então estes ventos aqui, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles determinam também as zonas climáticas do planeta. Então o vento, ele sopra aqui no Equador, ele é quente, subiu quente, desceu frio. Agora olha o que aconteceu aqui no hemisfério norte. O vento frio, aí vai aquecendo, ele subiu, esquentou, desceu de novo no trópico. Mesma coisa acontecendo aqui no sul, ó. O vento esfriou, passando pela área continental, pela área da zona temperada, aí ele vai esquentar, subiu, esquentou, desceu de novo no Trópico de Capricórnio. Então, percebeu que repete? Os climas eles são repetidos de um hemisfério para o outro. Nós chamamos isso daqui, ó, essas correntes aqui de vento, essa formação, esse núcleo de ventos aqui, de célula, olha lá, célula de Hadley. Hadley são as células de clima tropical. Aí, a célula do clima temperado, nós chamamos de célula de Ferrel. E as da região polar, de célula polar. Então, nojeira. Daí. Tá. Então, falamos aqui das correntes de vento. Isso aqui, o vento, tá vendo que o vento, o padrão de circulação atmosférica, ele é fundamental para a construção dos climas. Bem, ciclones. Olha só, esse parágrafo aqui eu quero ler ele com vocês bem detalhado. O que é um ciclone? A atmosfera também pode ser aquecida pelas trocas de calor com os oceanos. Nesses casos, forma-se uma zona de baixa pressão acima da porção de água aquecida. Se é baixa pressão, significa que está quente. Aí ele diz, o ar quente próximo ao nível do mar sobe, enquanto o ar que está em maior altitude e nas áreas adjacentes, com temperaturas mais baixas, desce. Esse fenômeno causa ventos intensos em movimento circular, sendo denominados ciclone, furacão ou tufão. Gente, ciclone, furacão ou tufão é a mesma coisa, tá? Ele só vai mudar o nome de acordo com a região. Por exemplo, México, Estados Unidos, América Central chama de furacão. Lá no Japão, no Sudeste Asiático, chama de tufão. E aqui no Brasil, no continente africano,
a gente chama de ciclone. Mas o fenômeno atmosférico é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Aqui, devido à influência da força Coriolis, se for no hemisfério sul, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem ciclone no Brasil, só é mais difícil de acontecer, porque o mar dificilmente ele se aquece acima dos 28 graus Celsius, que a propósito é o ingrediente principal. O mar precisa se aquecer a pelo menos 28 graus Celsius, senão não tem furacão, não tem ciclone, não tem tufão. Então, quando o mar aquece, nessa temperatura, ele pode gerar um furacão. Se for no hemisfério norte, ele é no sentido anti-horário. Então, a força Coriolis, ela faz, por exemplo, o nosso tanque, o vaso sanitário, quando você dá descarga, se for no hemisfério sul, ele vai no sentido horário. Se for no hemisfério norte, ele vai no sentido anti-horário. Tá? Então, furacão, olha só, repara aqui, ó, sentido. Olha no Brasil. Olha no sul do Brasil. E aqui tá pegando... Onde que é isso aqui? Isso aqui vai ser nos Estados Unidos? Não, é aqui também, né? Também aqui no Brasil é o mesmo. É o mesmo furacão. Depois vocês vão dar uma olhadinha para fazer o exercício. Tá? E é isso, pessoal.